noite a todas e a todos que nos assistem. É com enorme prazer que estamos retomando os nossos programas, né? Esse é o nosso programa de número 86, o primeiro do ano de 2025, e com grata satisfação temos aí a participação do Sérgio Craveiro e o Luiz, que está sempre aqui também nos dando apoio, né? A Andressa, que é a nossa parceira mais nova, está chegando já, e aí a gente inicia com o Sérgio e o Luiz se apresentando, trazendo suas considerações iniciais, e na sequência a gente vai explorar o Sérgio um pouquinho para efetivamente aqui estar lançando o CONASE Espírito Santo, que na verdade não é o primeiro, não é isso, Sérgio? Já houve, eu não sei se na época você chamava de CONASE, né? Mas já houve um evento aqui, não sei que ano. É isso aí, Maurício, boa noite, Luiz, obrigado aí, parabéns aí pelo programa, retomando aí 2025. Então, a gente está começando bastante aí 2025 bem acelerado, com eventos aí, 17 CONASE pelo Brasil, e nós fizemos já em Vitória nós fizemos em 2018, mas tinha um outro nome. A gente chamava Encontro Nacional de Síndicos, que era ainda o que a gente fazia em São Paulo, né? Estava terminando com esse projeto, o Enacim. A gente fez em Vitória, ali no centro, e agora a gente está indo para o centro de convenções, né? O CONASE se tornou aí uma referência no mercado aí de conexões, de oportunidades, de negócio, de geração de negócios para síndicos, para facilitar a vida dos síndicos, né? Palestras assim incríveis, e você é um dos palestrantes que tem sido muito bem elogiado aí, Juiz de Fora o ano passado, Rio de Janeiro, né, e tantos outros brilhantes palestrantes também que têm contribuído aí com esse papel aí de estar junto com a CONASE. E esse ano vamos fazer Vitória, né, já com o nome CONASE. Aí o CONASE pelo Brasil, né, tem o São Paulo, que é o tradicional, que vai ter sempre, né, que é em maio, e tem o CONASE pelo Brasil, e esse ano a gente vai fazer em Vitória, vamos fazer nas 4 regiões do Sudeste, né, Belém, Manaus, vamos fazer em Florianópolis e Porto Alegre, vamos fazer no Nordeste em Petrolina, Salvador, Natal, São Luís. Então vai ser uma correria nacional aí esse ano de 2025, viu? O Sul, Florianópolis, não é isso? Que já está isso, Florianópolis, 12 de abril. Mês que vem, não é isso? Não, março, abril, né? A 12 de abril, Isso. Belém, já agora no próximo dia 20... Março já. 22 de março, não é isso? Eu já estou com a passagem comprada. 22 de março. Nós tivemos também, no final do ano passado, que não deu para a gente... Os programas já tinham concluído em dezembro, né? E nós fizemos uma palestra muito importante em Belo Horizonte, decorrência do CONASE, né? Do evento CONASE, que Sim. Foi poucos dias antes da palestra, comemorando o Dia do Síndico. Tivemos lá mais de 450 síndicos nos prestigiando, né? No CONASE Belo Horizonte também foi um grande sucesso. Esse ano volta a Belo Horizonte, e nós estamos aí com uma programação extensa para todo o país, né? Então, Sérgio, seria interessante a gente focar hoje mais no CONASE ES, né? Explicar para todos aquilo que fazer o convite, né? O Sérgio disponibilizou um link para cadastro gratuito, ele está no Instagram da Ceuta Engenharia, ou qualquer um que queira, só me solicitar, está disponível aí, síndicos, gestores de condomínio, profissionais ou orgânicos, né? Todos eles que no dia a dia lidam com essa dura tarefa, né? Que é a gestão condominial, não é isso, Sérgio? E, sem dúvida... Pois não. Não, eu quero dizer que é isso mesmo que você falou, o CONASE Vitória, a gente está com muita expectativa positiva, tem bastante inscrição já passou de 100 inscrições já, Maurício, então a gente está muito feliz, né? Vai ser só em julho, dia 5 de julho, e Vitória é uma cidade que eu tenho muito apreço, assim, né? É uma cidade que muitos donos de administradora fizeram curso comigo, muitos síndicos profissionais,
né, fizeram curso comigo, tanto presencial quanto gravado. É uma cidade que tem um vínculo muito grande com o mercado condominial, então é importante entender que o que a gente quer passar com o Conasa é conteúdo, é continuidade nesses estudos, né, de gestão. Né? Vamos dar como exemplo você que é engenheiro. A engenharia evolui todo ano, de 6 meses, processos, procedimentos. Né? O Luiz também é engenheiro, então você tem que estar antenado com as coisas. E síndico é a mesma coisa. Para estar antenado com as informações, para estar a par do que está acontecendo, vem para o Conase. O Conase vai te trazer essa atualização. Né? Você vai receber um certificado com horas do evento que você vai participar. Né? Então, você vai receber um certificado que vai agregar o teu currículo profissional. Então, vamos ter síndicos, funcionários de administradora, gerentes prediais também, é importante, né? E os empresários do setor estão já aí se movimentando para poder adquirir o stand lá, apresentar o seu produto, o seu serviço para o síndico, para a administradora, realizar negócios, né? Então, tudo isso é uma coisa bem grande que a Conase traz. Aí eu estou calculando ali, Ceuto, mais ou menos um movimento em torno de 10 a 15 milhões de reais de negócios no Conase Vitória. É isso que a gente está pleiteando, né? A gente está analisando e está se concretizando há pelo menos em 6 meses após o evento. Né? Ou seja, até dezembro, pelo menos, realizar entre obras de empresas de engenharia, aplicativos, contratação de aplicativos, síndicos profissionais assumindo condomínio, empresa de portaria remota, empresa de portaria, né, garantidora de condomínio, instalação de painel solar, instalação de veículo elétrico, né, carregador para veículo elétrico. Então, tudo lá, extintor, né, aquela renovação de extintor. Então, tudo isso vai acabar tendo esse impacto financeiro no Conase Vitória. Né? Então, Vitória merece o Conase, uma edição do Conase, Vitória merece, e a gente está muito feliz, Ceuto, muito feliz mesmo. Sem dúvida. Só para provocar um pouquinho, né? Vitória, Vila Velha e a Grande Vitória como um todo, né? Sim, lógico. A gente fala do Conase Espírito Santo, mas vai vir, já tem gente de Guarapari que vai vir, de Linhares, que eu sei, né? Vai vir do sul do estado também. Então a gente está... Conase Espírito Santo inteiro, né? E ainda vai pegar um pouco do oeste de Minas Gerais. E o governador Valadares, a galera vai descer aí, viu? É verdade. Tem uma parte de Minas, inclusive porque o mineiro se acha dono do Espírito Santo, né? Principalmente de Guarapari e das praias, né? Então, deve vir. Ele vem para o evento e acaba aproveitando uma praia aqui. A gente tem sempre grande prazer. Acaba passando, né, o final de semana nessa cidade maravilhosa, nessa região maravilhosa aí que vocês têm de praias aí, viu? Pode ter certeza. Isso é. Ô, Sérgio, seria interessante também reiterar aquilo que a gente fala constantemente em todos os nossos programas, que o síndico ele precisa se profissionalizar, né? Aquele que já é profissional precisa estar sendo atualizado e aquele que não é ainda precisa se profissionalizar. E você aí, com todo o trabalho que faz, você poderia dar um breve relato, né? Aqueles síndicos que estão nos assistindo e que querem ou se atualizar ou serem profissionais, as opções que ele tem com você aí, não é isso? Isso mesmo, Ceuto, bem lembrado. A Conase é um plano de carreira, né? O condomínio, né? O síndico, ele cria um plano de carreira condominial com a Conase. Então, ele começa fazendo um curso de síndico. Então, a gente tem um curso EAD, tem um curso reconhecido pelo MEC. Depois, ele num outro grau, ele pode fazer um curso de contabilidade, também reconhecido pelo MEC. Curso de engenharia de inspeção predial, né? Muito bem ministrado aí pelos colegas que estão aqui, o Luiz e você e o Jonathan. Né? Então, tem cursos específicos de cada área determinado. E depois ele evoluindo no mercado, ele entendendo que, poxa, estou criando um plano de carreira, né? Um plano de base para os condomínios que potencialmente são meus clientes, e aí fazer o MBA, né? O MBA da Conase é uma pós-graduação, então o candidato síndico ele tem que ter uma graduação, uma faculdade, qualquer área específica, né? Mas ele tem que ter uma faculdade. Né? Hoje mesmo a gente tem a turma 3, que vai começar agora em março de 2025, né? Que vai começar dia 25 de março de 2025.
A turma 3 hoje fez uma inscrição psicólogo. Sérgio, mas eu sou formado em psicologia, eu posso fazer? Eu falei, deve. Deve, porque os condomínios estão precisando de psicólogo, venha para o mercado, né? O título que o candidato tem é o título de MBA em síndico profissional e administração de condomínios com ênfase em direito condominial. Então, a parte de engenharia predial faz parte integrante da gestão condominial, que é uma aula ministrada, né, por você, Ceuto, uma aula surpreendente, só elogios nessa aula de quem já fez, né, da turma 1 e da turma 2, né? E assim, a gente não para, né? A gente não para. Então, o que a gente quer é que o síndico se profissionalize, se valorize. Hoje de manhã eu estava num evento na cidade de Santos, né? É um evento condominial, e estava falando isso, né? A gente viu a valorização na cidade de Santos dos síndicos, né? Eu sou de Santos, todo mundo sabe disso, né? Era muito desvalorizado o síndico na época, até 10 anos atrás, não se falava muito de síndico profissional, né? As pessoas se auto-intitulavam síndico profissional, hoje elas se auto-intitulam, mas elas vão procurar informação, vão procurar estudar, né? Ter outros conhecimentos, e saindo daqui de Santos, indo para São Paulo, indo para outros lugares. Então a gente está vendo que o mercado está se movimentando, né? A gente está vendo que o mercado ele está se movimentando para valorização. Cada vez mais os moradores não querem assumir de síndico, cada vez mais os moradores estão ficando dependentes de uma terceira pessoa preparada para assumir o condomínio, né? Isso é perceptível mês a mês. Quando a gente fecha um mês, fechamos janeiro, começa fevereiro, você vê o número de condomínios que as pessoas estão pegando, né? Estão assumindo. Hoje de manhã em Santos, tinha síndico lá de 20 condomínios, síndico de 7 condomínios. Tinha 3 síndicos lá que pegaram de síndico profissional essa semana de mais um condomínio, né? O síndico do maior condomínio de Santos, de 1.430 e poucas unidades, estava lá hoje de manhã no café da manhã, trazendo sua expertise, sua experiência. Então, quer dizer, é um momento que todo mundo se conecta, né? Um momento que todo mundo se valoriza, né? E esse evento, propriamente dito, agora mudando um pouco de assunto, esse evento que a gente fez hoje de manhã, em Santos, foi o primeiro evento que é o Conase com síndicos, né? Um café da manhã que a gente faz com os síndicos. A gente está dando o nome de Conase com síndicos, que a gente vai fazer por todo o Brasil. Um café da manhã, petit comité ali com 30 síndicos, né? Quem quiser acompanhar as fotos aí nas redes sociais, do @Conase Brasil, a gente colocou lá, @Síndico Online também, né? E aí você acompanha ali como é que né? A gente dá uma palavra ali, traz uma pessoa para falar, um advogado, né? Um síndico profissional. Hoje de manhã o Thiago Massaioli, que é um síndico extremamente conhecido aqui em Santos, falando um pouco da Associação de Síndicos, que é importante criar essa força com síndicos associados, né? Para não ficar cobrando quinhentão dali, quinhentão daqui, né? Ou seja, se valorizar cobrando bem, né, os honorários, né? Infelizmente não temos essa profissão regulamentada, infelizmente ainda não temos essa profissão aonde vai ter uma base salarial, igual, por exemplo, a profissão de engenheiro, você tem lá uma base de honorários para se fazer um laudo técnico, a profissão de advogado, que tem ali uma base de honorários para se fazer uma peça, né, para entrar com processo, por exemplo, um processo de judicial, etc., né? Nós temos lá o médico, os honorários médicos, nós temos os honorários do psicólogo, mas o síndico não tem. Então, que se faça uma união, né, entre os síndicos das regiões, e a gente vai trazer essas palestras, essas informações aí para todo mundo aí. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. O pessoal está chegando aí, sejam bem-vindos. Sérgio, é importante registrar também que todos esses cursos que você dá é tudo devidamente regulamentado no MEC, né? Então, todos que fazem, então, tem o seu certificado registrado no MEC, sem nada diferente, não é isso? É importante isso também, né? Com relação, então, ao Conase Espírito Santo, para a gente poder partir para o nosso tema de hoje, nós temos aqui a Andressa, que está com alguma dificuldade aí para entrar, mas ela está autorizada, né, pelo Sérgio, e aí é só fazer, eu não sei se vocês já combinaram alguma outra forma de divulgação, mas é só fazer contato com o Sérgio Craveiro, que ele vai encaminhar lá para a Andressa, não é isso, Sérgio? E aí a gente está ajudando nessa divulgação
Nós temos no Instagram da C-Outro também o folder, né, o material todo para divulgação daqueles empresários, daqueles profissionais que queiram participar, né? E os síndicos, o link está à disposição de forma gratuita também, só fazer o cadastro, aproveitar, porque, se Deus quiser, a gente vai lotar e esgotar essas reservas aí o mais breve possível. Correto, Sérgio? Correto. A gente está aguardando aí em torno de 500 a 600 pessoas, né, no Conase Vitória. Então, é um grande momento aí de conexão, de troca de cartãozinho, de visita, troca de informação, rever aquelas pessoas que a gente não se vê há tempos, né, participar de palestras. E o que eu acho legal, Ceuto, é a conectividade de palestras, né, o multiculturalismo que o condomínio exige, né, de informação de palestras. A gente vai ter palestras, obviamente, do pessoal do Espírito Santo, você, o Luiz e mais outros colegas aí do Espírito Santo. Vamos ter painéis de debate com profissionais de São Paulo, do Nordeste, de Brasília, do sul do país. Então, a gente vai trazer muita gente para poder dar palestra, né, e falar também, trocar essa energia, né? A gente aprendeu com o outro. Eu tenho certeza que o Dr. Vander, com toda a humildade, ele vai dar palestra em Vitória. Eu tenho certeza absoluta que ele vai aprender como sempre aprende, e o que ele aprender em Vitória, ele vai levar para Manaus, que vai levar para Porto Alegre, que vai levar para Salvador, porque o Dr. Vander é uma figura extremamente especial, brilhante, como todos os outros também que participam, né? Todo mundo aprende com todo mundo, eu aprendo quando também vou nas cidades, e é isso, eu acho que a energia é essa, e o Conase está aí para isso, para trocar essa energia com todo mundo. Sem dúvida. A expectativa de ter o Dr. Vander aqui é muito grande, né? Dentre há muitos e muitos profissionais que a gente teve contato em todos esses Conases onde eu já participei, sem dúvida o Dr. Vander foi uma grande surpresa, a experiência, a qualidade de conhecimento que ele tem é maravilhosa. Espero realmente que ele possa estar aqui na nossa cidade e possa estar nos prestigiando com a sua presença, né? Sérgio, então eu acho que a gente agradece aí a sua participação, reiterando, nós estamos lá no Instagram, o próprio Conase, né, tem a divulgação de todo esse material, estamos à disposição de quem quiser tirar dúvidas, esclarecimentos, e vamos, sem dúvida, esse ano, fazer desse programa Engenharia Predial participação e oferecimento aí do Sérgio Craveiro, uma referência nacional na engenharia, né? Essa é a nossa meta, a gente busca isso com bastante vontade, porque os problemas de manutenção, principalmente, né? Correções de anomalias, manutenção predial, são muito críticos em muitas situações, em muitos condomínios, né? A gente repete sempre aqui, Sérgio, o síndico ele não precisa conhecer de tudo, né? Mas ele precisa saber onde ele buscar, a qual profissional ele precisa ter como referência, né? Todos eles sabem perfeitamente que um contador é fundamental, extremamente importante, um advogado também na gestão condominial é inevitável. Agora, a necessidade de um engenheiro, a gente está levando essa divulgação e essa importância, porque, na verdade, como a gente repete sempre aí no final dos nossos programas, né, a saúde, a qualidade da edificação, ela passa por uma boa manutenção, ela passa por um engenheiro competente dando suporte ao síndico. Se não houver isso, acaba que nós temos os problemas que, na maioria das vezes, a gente está divulgando aqui. Certo, Sérgio? Legal, Maurício. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por estar aqui no teu programa, pelo convite, obrigado, Luiz, aí também, obrigado pelo carinho, e estou deixando aqui também nos comentários aqui o link, né, para se inscrever gratuitamente, tanto no Facebook quanto aí no YouTube, e aguardo todo o povo aí do Espírito Santo, todo o povo capixaba aí no evento. E um grande abraço a todos. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Obrigado, Sérgio, um abraço. Aproveitando e agradecendo aí o pessoal de Juiz de Fora, o Maurício, o Márcio, que é o presidente do Sindicom
de Juiz de Fora, me ligou há pouco antes do programa para a gente buscar trazer aí a palestra, mais uma vez, a palestra de carregadores, né? Nós prometemos que para mês de março, meados de março, nós vamos voltar a esse tema, né? E agradecer a participação do pessoal de Juiz de Fora, que sempre nos prestigia aqui, né? Como também Rio, São Paulo, Belo Horizonte, está nos dando essa oportunidade. Bom, deixamos o Luiz um pouquinho de lado, mas agora a gente vai entrar efetivamente no tema que a gente quer trazer aqui, quer enfatizar, né? Eu combinei com o Luiz, que nesses primeiros 3 programas nós vamos focar na questão concreta, né? Existem diversas situações extremamente importantes, né? Que versam sobre a qualidade do concreto. Nós temos um fato inédito em todo o mundo, que é uma contaminação de concreto aqui no Espírito Santo, que a gente está buscando apoio do Ministério Público, cada dia mais difícil, mas estamos buscando esse apoio junto ao Ministério Público para dar uma segurança, né? Não só em termos de vidas que se perdem, mas também em prejuízos que muitos e muitos condôminos adquirentes de unidades estão tendo, né? Então, a gente vai focar nesse ponto. Semana que vem a gente volta com o mesmo tema, mas com um outro foco, né? De imediato, então, eu gostaria que o Luiz iniciasse a apresentação dele, trazendo aqui a questão da qualidade. Ele ontem esteve em Teresópolis, é isso? Fazendo uma palestra para uma grande empresa que atua em todo o Rio de Janeiro, né? Breve deve estar vindo para o Espírito Santo. Uma excelente empresa que viu realmente e entendeu a necessidade de qualificar o seu pessoal, né? A palestra, segundo o Luiz estava me contando aqui, teve mais de 60 funcionários dessa empresa na parte de qualidade, na parte de produção também, apenas estudando concreto, né? Então, a gente insiste e fala aqui todos os programas que a gente está tendo uma redução da qualidade da engenharia extremamente importante. E é por isso que a gente está insistindo no programa Engenharia Predial, não só, como mencionei há pouco, na questão da manutenção, a correção das anomalias, e em especial aí a questão da qualidade do concreto, que é a que gera a estabilidade, né? Pois não, Luiz? Está com você. Obrigado. Boa noite a todos. Só relembrando rapidinho, meu nome é Luiz Araújo, eu sou mestre em sistemas de engenharia, engenheiro de produção, engenheiro civil. A gente trabalha há bastante tempo, há praticamente quase 15 anos, na parte estrutural da edificação, por isso o tema tão voltado aí para o concreto armado. A gente sempre está trazendo aqui esses temas mais relevantes para vocês, tentando dar essa ótica técnica, né? A gente já vai acabar focando aqui em muita questão técnica, mas tentando trazer isso linkado para o dia a dia dos síndicos. E, além disso, a gente, com a Vistopred, que é o aplicativo de manutenção predial, a gente lida no dia a dia com as questões de manutenção, né? Então, a gente vai tentar aqui o tempo todo linkar nisso daí. Como o senhor Otto bem lembrou, né, o que a gente linka com a qualidade, né? Toda vez que a gente fala numa edificação, aqui no Brasil, a gente está falando de edificação predominantemente de concreto armado, né? Ela vai ter lá uma parte metálica, ela eventualmente tem alguma parte de madeira, mas 90% dela, dá para a gente afirmar aqui, é predominantemente concreto armado ou protendido, né? E é exatamente a alma, né? Se a gente comparar com o corpo humano, é o esqueleto, né? Quer dizer, se você tiver com algum problema na sua estrutura óssea, a gente não precisa preocupar com o cabelo, não precisa preocupar com a maquiagem, não precisa preocupar com que roupa que a gente vai estar usando. Porque se a gente tiver com problema nos ossos, a gente vai estar um pouquinho enrolado, né? A gente não vai conseguir caminhar, não vai conseguir se movimentar. Então, a edificação a gente sempre compara com isso. E, efetivamente, a estrutura é a parte mais importante da edificação, tá? Dentro dessa ótica,
a gente tem se deparado com o mercado que cada vez mais reclama da qualidade do concreto. Seja porque ele não atende à resistência característica, né? Que os nossos amigos engenheiros que assistem aqui as nossas aulas sabem o que a gente está falando, mas para o leigo, o que a gente está dizendo é o seguinte: olha, o concreto ele tem que ter requisitos de qualidade que tem que ser atendido durante a fase de execução. Isso não está acontecendo, né? O modo de elasticidade do concreto, que é outra característica predominantemente que vai evitar que o seu edifício fissure de cima e embaixo. Então, se você tem um edifício que está cheio de fissura, provavelmente a gente teve um problema lá no traço de concreto que não atingiu esse tal de modo de elasticidade que o Luiz está falando aqui para vocês. E as concreteiras e as empresas executoras, como eu tive lá na Gênesis, que é uma construtora de peso lá no Rio, estão se atentando para isso, porque efetivamente não estão conseguindo cumprir as normas por causa de uma questão muito simples chamada falta de qualidade, né? Cumprir com a qualidade, cumprir com aquele mínimo exigido pela norma. Então, diante dessa ótica, a gente trouxe esse tema aqui, porque eu estou falando de coisas que o concreto, né? Qualquer um já viu lá, não, peraí, mas pô, concreto, Luiz, desde que eu sou pequeno eu já ouvi falar nesse concreto. Vocês, engenheiros, ainda não sabem fazer concreto? Por incrível que pareça, como o senhor também mencionou, a engenharia está dando uma reduzida, voltando tanto para trás, que dá para afirmar que a gente especificamente não sabe fazer concreto, né? E ainda por cima, a gente acaba caindo de gaiato em misturas mirabolantes que vão sendo feitas década após década e a gente vai caindo naquele conto do vigário, né? A gente está aqui com um problema hoje grave aqui no Espírito Santo, de um material que foi adicionado no concreto e vem trazendo uma enormidade de problemas de manutenção imediatas e, obviamente, grandíssimas manutenções futuras, né? Mas tivemos isso na década de 80 no Rio de Janeiro, né? Parece que as coisas são cíclicas, ou seja, ou a gente aprende com os erros, ou eles vão ficar batendo, martelando na nossa cabeça o tempo todo, né? Na década de 80 se usavam aditivos que tinham cloreto incorporado, e a gente tem lá uma par de edificações no Rio de Janeiro que sofrem com isso até hoje, com manutenções pesadas, tá certo? Bom, e aí a gente pode dizer, pô, mas isso foi na década de 80, né, Luiz? Está resolvido, né? Não, né? A gente teve aqui um material incorporado no Espírito Santo que está gerando um mar de problemas, que a gente está cada vez descobrindo esses problemas sendo mais agravado, não só na edificação que ele está, mas descobrindo outras edificações que também foram ramificadas com esse problema. E o mais agravante, né? Eu tive na palestra lá, antes de eu dar a minha palestra, eu tive na palestra da Gênesis, onde estava lá, né, o pessoal falando de aditivos de concreto e citando vários aditivos que parecem mágica, né? Ou seja, pô, será que a gente não se atentou que as questões têm que ter efetivamente qualidade? O que a gente pode trazer isso para o síndico? Senhor síndico, não contrate também o profissional sem saber da qualidade dele. Não compre o produto pelo menor preço. Ou o produto que parece ser mágico, né? Opa, de vez eu pintar a minha fachada, agora eu tenho um produto aqui que eu lavo e já é como se tivesse pintado, né? E vai garantir tudo para mim. Chegou alguém aqui me vendendo essa solução mágica e eu vou aplicar. Então, atenção, né? Então, hoje a gente começa com essa atenção, mas com foco na qualidade. A gente até vai dar uma ênfase assim, aqui no concreto, mas essa é a grande ideia aqui de qualidade, né? Que também corrobora que o Sérgio falou, né? A gente precisa se atualizar e estudar para poder fazer o gerenciamento aí, seja das nossas obras, seja dos nossos condomínios, seja da nossa casa. Perfeito, senhor? Exatamente, Luiz. Eu acho que seria interessante, sem te quebrar a sua sequência de trabalho, né? Afirmar e deixar claro para os profissionais, em especial aqueles que estão dentro de obra, né? Porque quando se fala em produzir concreto, você, obviamente, raciocina no sentido daqueles profissionais de engenharia que estão dentro das concreteiras, né? Esses, por óbvio, conhecem a fundo, ou pelo menos a gente espera que conheçam a fundo a qualidade do concreto, né? No entanto, muitos dos profissionais de obra, né, engenheiro de obra, eles sequer atentam para o que tem especificado no concreto, especificado no projeto estrutural, né, com relação a tudo que
envolve a qualidade e a resistência do concreto, né? Às vezes também o próprio profissional que elabora o projeto pode, algumas vezes, também falhar, né? Mas eu acho que, pelo menos dentro daquilo que a gente tem visto ultimamente, a maior quantidade de problemas é exatamente no sentido de que o engenheiro não sabe ler o que está sendo especificado no projeto e, por consequência, na hora da compra do concreto, ele não sabe transferir ao fabricante o que é realmente que ele precisa. Seria isso, Luiz? Perfeito. A gente pode puxar o tema da palestra de ontem, que foi justamente recebimento e aceitação do concreto e depois execução do concreto, né? Ou seja, e os preceitos são duas normas que a gente tem elas desde só de 1992. São normas muito novinhas, né? A gente pode pensar, claro, estão nas suas versões mais atual, uma de 2021, outra de 2023, mas são normas que existem e trazem esses preceitos desde, no mínimo, 1992. Tá? O que essas normas dizem? Né? A parte fundamental, por exemplo, para a gente ter a aceitação do concreto, ou seja, eu, como engenheiro de obra, eu só posso aceitar o concreto se eu cumprir todos os parâmetros dessa norma à risca, que chama-se 12655. Né? E essa norma exige, incluindo de cara, como fazer a compra desse concreto, aonde eu busco a especificação desse concreto. Seu outro bem lembrou, a especificação vai estar no projeto estrutural, que por sua vez tem que ser revisado, e lá na sua revisão vai ter todo sabatina para ver se a especificação do concreto está de acordo com o que a gente deseja. Estando de acordo, o comprador não pode ser só aquele que sabe ligar e pedir preço. Ele precisa saber comprar. E para isso está lá os regulamentos na 12655, que diz o que tem que ser pedido durante a compra, né? Tanto em questões de volume, quais são os critérios, quanto em questão de FCK, quanto modularidade, fator água-cimento, qual tipo de cimento, enfim. A gente pode escorrer aqui a sopa de letrinhas, mas especificamente o engenheiro de obra, ele tem que saber primeiro contratar. Depois que ele contrata, ele precisa receber. E aí, receber o que foi contratado, né? A maioria das vezes, a gente até se depara com um ou outro que, até por questões, vamos dizer assim, de ter tomado tanta pancada, começa a contratar o concreto com um pouco mais de qualidade. Mas o que chega na obra é desprezível. Afinal de contas, agora eu já contratei, o problema virou da concreteira. E não é. A norma tem lá uma sequência de exigências que tem que ser cumprida. Sequências essas, só para lembrar, que se tivesse sido feita no caso especial que a gente tem aqui lá do FGD, não estaria contaminado as obras. Ou talvez seria contaminado por um período muito curto de tempo, porque no primeiro lançamento ia se fazer os ensaios, ia descobrir que tinha esse problema, e ia se ter um alerta para parar de fazer isso. Mas a gente ficou durante anos e anos aqui construindo bombas que estão estourando agora. 7 longos anos. 7 longos anos. Perfeito? Ou seja, será que durante 7 anos nenhum dos engenheiros de obra, que obviamente já leram essa norma, como eu disse, é uma norma que começou a ser aplicada no Brasil em 1992 e veio se passando por suas revisões, será que nenhum desses leu essa norma e por acaso teve a curiosidade de aplicar os ensaios que são obrigatórios para aceitação? Ou seja, se eu não fizer esses ensaios, eu não recebi o concreto. Ou seja, fui enganado e atestei que estava tudo ok. Tá certo? E de mais a mais, aí a gente tem os cuidados depois. Né? Opa, eu aceitei o concreto. O Luiz fez todos os ensaios, fiz o padrão como a norma pedia, eu sou o cara exemplar. Mas agora eu tenho que executar. E aí a gente vai entrar na 14931, que determina o padrão de forma, que determina os escoramentos, que determina o adensamento, que geralmente é feito de modo extremamente precário. O que vai ajudar o quê, Luiz? Pô, peraí, você já falou comigo que se eu seguisse a outra norma, eu tinha qualidade do concreto. Poxa, agora eu ainda tenho que olhar para a execução? Claro, porque além da qualidade, ele tem que ser durável. E para isso eu tenho que ter cuidados para ele durar. Né? Quando a gente fala em concreto armado e projeto de estrutura, a gente está falando de uma durabilidade mínima hoje, exigida por lei 15.575, que tem que ter 50 anos de vida útil. E a gente entra num prédio que fez só 5 anos, né? E acabou a vida útil dele. E acabou faz tempo.
Porque quando a gente chega para fazer a inspeção, né, o CEOTO, para fazer a primeira inspeção estrutural, essa vida útil já acabou, já tem 2, 3 anos. O pessoal só chamou porque está desesperado, porque já fizeram um monte de remendo e as coisas continuam gravemente a aparecer, né? Então, efetivamente, a gente precisa botar a mão na consciência. Nós, gestores de edificação, né, gestores da manutenção, porque esse alerta tem que ser feito muito rápido. Aos primeiros sinais, a gente tem que alertar o profissional para fazer as inspeções, né, já que efetivamente não foi feito a primeira como deveria, mas nos primeiros sinais tem que dar alerta. E o que a gente vê, né, quando o paciente já está sangrando, está na UTI, que aí lembra que a gente podia ter um médico, e aí chama lá o CEOTO para tentar salvar. A gente só pode, muitas vezes, dizer, olha, eu vou tentar descobrir se só tem um problema grave que você está vendo ou tem 3.550 problemas, que na maioria das vezes é o que acontece. Perfeito? Luiz, vamos voltar um pouquinho atrás, que são duas situações extremamente importantes que a gente tem, inclusive, se deparado com ela, chamar a atenção dos síndicos, né? Aproveitando aqueles síndicos que estão aqui nos ouvindo. O primeiro ponto é a questão do arquivamento do projeto estrutural, né? Não existe na legislação vigente ninguém, nenhum órgão que esteja obrigado a arquivar o projeto estrutural. E como a gente se depara sempre, em praticamente 100% dos casos, condomínio nenhum tem um projeto arquivado, guardado, que na hora do desespero, né, na hora do maior problema, a gente possa ter acesso a ele, né? Então, senhores síndicos, principalmente aqueles síndicos que recebem o prédio, né, após a entrega, após a conclusão, exijam da incorporadora o projeto estrutural, arquive esse projeto com muito carinho e cuidado, porque senão depois não vai ter, né? Lembrando que projeto arquitetônico, a prefeitura normalmente tem esse projeto à disposição. Projeto sanitário, também prefeitura. Projeto elétrico, EDP, as concessionárias de energia, também, na maioria, tem uma dificuldade enorme de se conseguir, mas está lá arquivado, né? Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico está lá no Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros usa isso para fiscalizar as edificações, né? Mas o projeto estrutural, efetivamente, ninguém está obrigado, né? Em que pese, Luiz conhece melhor, a norma determina que a revisão deveria ser feita, né? Então, se você tem um projeto que a norma te determina que você tenha um outro profissional, um outro escritório de estrutural que possa fazer a revisão, aí você já passa a ter 2 e não um local para buscar esse projeto. Mas, ainda assim, o que a gente vê é que, na grande maioria das vezes, ninguém tem, né? E aí o custo, depois disso que o Luiz cobra caro, né? Que a Excel, o fato, ganhou muito dinheiro, mas é porque, efetivamente, não se tem projeto, né? E vejam, a gente tem aí uma sugestão, né? O Márcio, do presidente do Sindicom, em Minas, Sindicato dos Condomínios, né? Sindicom, aqui no Espírito Santo, até pouco tempo atrás, eram da construtora, mas em Minas é Sindicato dos Condomínios. E a gente fez para ele lá uma minuta de lei, né, que envolve também carregadores, onde a gente também recomenda ao Corpo de Bombeiros que passasse a cobrar e exigir o projeto estrutural. Até porque, vejam, o Corpo de Bombeiros ele tem a obrigação de fiscalizar e verificar se a norma de incêndio, né, a norma de concreto que trata no capítulo de resistência a fogo, ela está sendo cumprida, né? E a gente tem, pelo menos a nível do Espírito Santo, a certeza absoluta que o Corpo de Bombeiros não está fiscalizando isso, né? Nós já até chegamos a discutir isso com o próprio Corpo de Bombeiros. Houve uma alegação de que se pediria um documento, uma responsabilidade do calculista, mas eu desconheço que isso aconteça, né? E nós temos casos e mais casos, prédios de 3, 4 anos de entregues que nós fizemos análise estrutural e que não passam na norma de incêndio. Isto colapsam muito antes das 2 horas, pouco mais, pouco menos, dependendo dos critérios,
de fogo, né? Luiz, por favor, talvez seja importante dar uma clareada nisso. É um tema que a gente vai para lá, volta para cá e ele bate na porta, né? Hoje mesmo eu vi umas notícias que teve um incêndio aí, vizinho seu aí em Vila Velha teve um incêndio no apartamento, que obviamente se o prédio não tiver o tempo requerido ao fogo, poderia ou pode haver um colapso da edificação, mesmo que seja parcial. Então é importante, é um tema de extrema sensibilidade que a gente precisa estar atento, né? E aqui no Espírito Santo, como eu costumo brincar, 92% dos prédios que a gente verificou não atende a 15.200, que é a norma do tempo requerido ao fogo, né? Quer dizer, é absurdo, né? Se alguém não entendeu a brincadeira do 92%, é que 100% dos prédios que a gente analisou efetivamente não cumpriam a norma, né? Eu não sei explicar o porquê que os projetistas que a gente analisou não cumprem a norma, mas efetivamente a gente pôde constatar. Alguns prédios mais antigos, a gente tem um salvaguarda, porque não era obrigatório na época, porque não existia norma. Mas a gente está falando de prédio de 4, 5 anos atrás, e a norma, de novo, é só de 2012. Né? Quer dizer, não dá para a gente dizer que a gente não sabe da existência dela. Né? Infelizmente, a gente tem esse mar de problema. E aí, se a gente começa a ter aqueles problemas que a gente cita muito, né? Como a gente vê, às vezes, problema de aeronave quando cai, que nunca é um fator que derruba a aeronave, é uma sequência de fatores. Muito, né? E como a edificação também tem caído muito, né? A gente vira e mexe e tem no jornal, né? Se a gente pensar um pouquinho, fechar um pouquinho o olho, a gente vai descobrir que tem ponte que anda caindo, que prédio que anda caindo, que tem laje que anda caindo, marquise que anda caindo. Parece normal, mas não é e não pode ser. Né? Sem contar no nosso dia a dia que a gente sabe dos relatos de questões que não caiu ainda porque a gente não sabe explicar. Papai do céu está ficando cada vez mais ocupado, porque uma hora ele não vai dar conta. Né? Por mais que ele seja onipresente, não vai dar, porque é tanta besteira que a gente está fazendo na engenharia que efetivamente se ele piscar, cai. Né? A gente teve, aproveitando, né? A gente tem um mar de programas aí que foi feito em 2024, que a gente trouxe prédios que pegou fogo, seja por questões de carregador elétrico, que a gente já falou várias vezes aqui, seja por questões de negligência com o próprio projeto de combate e prevenção a incêndio, seja por questões, por exemplo, como Marquise, que andou caindo aí no centro de Vitória, né? Lajes inteiras de condomínios de alto padrão que caiu aqui no Espírito Santo e vem caindo. Aí você fala assim, não, caiu lá atrás, o pessoal aprendeu. Passa um pouquinho, cai outra. Aí cai uma piscina. Não, passou um pouquinho. Aí o prédio vizinho caiu a piscina, cai uma viga. Ora, a gente só vai ficar trocando o elemento, né? Toneladas, eu fui acusado de ter derrubado a outra. Isso aí. Então, a gente tirei a outra. A gente começa a descobrir que, como é que vai ser. A gente sorteio, uma hora é uma laje, outra hora é uma piscina, uma outra hora é uma viga. Qual será o próximo? Será o pilar? Será o prédio que pegou fogo? E aí tem um negócio estatístico que é chato, que a gente tem que tomar cuidado. Né? Se não caiu, significa que cada vez a gente está mais próximo da queda. Afinal de contas, a estatística é assim. Né? Ou seja, se não caiu ainda, mas a gente tem um mar de problemas, já está chegando na hora de cair o próximo. Tomara que a gente esteja queimando a língua, mas especificamente a gente precisa tomar os cuidados. Se os cuidados não foram tomados na execução, se foram negligentes lá atrás, como a gente viu do caso do FGD que a gente está citando aqui, que tal a gente não ser negligente agora na inspeção? Não ser negligente agora na manutenção, para que a gente possa efetivamente tomar os remédios para que a gente não sofra tantas dores que estão chegando por aí. Luiz, estou pensando aqui, a gente sempre fala, né, repete sempre que o engenheiro ele tem que conhecer múltiplas profissões, né? Direito é uma delas, né? Economia, a administração, e por aí vai, né? Tem uma infinidade de profissões correlatas à engenharia, né? Principalmente quem trata dentro de obra, que precisa muito conhecer, né? E eu estou lembrando aqui agora dos últimos laudos que eu tenho feito, eu acho que eu vou ter que também conhecer um pouco de teologia, né? Não sei se é a matéria específica, porque eu tenho buscado lá na salvaguarda de Deus para explicar por que alguns prédios não estão caindo, né? Nós temos pelo menos uma meia dúzia deles, correto, Luiz?
Essa matéria eu vou poder te ajudar, só rapidinho, te interrompendo. Eu fiz Universidade Católica de Petrópolis, lá era obrigatório ter teologia, então por isso que eu acho que eu posso falar um pouquinho mais que o Papai do Céu está ajudando. Não se falava de concreto na época, mas se a gente tentar fazer similaridade, vai dar. Eu estudei muitos anos no Salesiano, que é colégio de padre, né? Mas também não tinha lá teologia, não. Mas eu acho que a partir de agora a gente tem que realmente passar a avaliar isso para entender o porquê de quê. Porque a engenharia não explica, né? Uma meia dúzia de prédios que nós temos aqui não terem não terem colapsado ainda, né? Que sejam em parte, que seja no todo, mas, infelizmente, pelo menos uma meia dúzia nós já pedimos para desocupar. E, infelizmente, ainda não fomos atendidos, né? Nós já pedimos e informamos a justiça de que precisam ser tomadas providências, né? Infelizmente, os senhores juízes e desembargadores estão fingindo que a coisa não é tão séria quanto a gente diz, tá? Mas, como Luiz diz sempre, né? Cuidado. Como é que é, Luiz? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Os cuidados a gente fala o tempo todo. O coitado eu já falei com uma meia dúzia, espero não falar para mais ninguém, mas enfim. Eu só espero a gente não vir aqui, mas infelizmente não vejo muita opção para isso não acontecer, né? Bom, Luiz, você quer dar sequência? Eu entro com mais alguma coisa aqui. Eu acho que tanto faz, né? Quer dizer, os pontos principais que a gente queria chamar atenção era esse aí, né? Da qualidade do concreto. Acho que não vale a gente ficar entrando aqui nesse momento nas especificações de concreto, nas normas, até porque acho que a próxima live nossa vai ser com o pessoal da qualidade das construtoras e eles vão trazer isso na raiz deles, né? Quer dizer, hoje a gente está trazendo aqui a ótica, no meu caso do projetista, no seu caso, que faz a avaliação depois que o concreto já está dando problema lá e a gente descobre que ele tem um problema, veio da matriz, né? Quer dizer, nasceu com um problema concreto, a gente já sabe que o concreto ao longo do tempo vai ter os seus problemas, vai sofrer, está previsto isso em norma, né? Tem a tal da vida útil prevista por conta disso. Mas a gente está com o hábito agora de já produzir ele com problema, porque é melhor. Assim a gente acaba tendo uma reserva de mercado maior. Deve ser isso que o engenheiro que foi negligente deve ter pensado, não é possível. Né? Então, essa brincadeira da ótica, da qualidade, eu acho que a gente já deu essa primeira pincelada. E depois a gente vai trazer as outras vertentes, né? A Gênesis vai participar com a gente semana que vem, trazendo a ótica da qualidade da construtora. Ela agora está montando sua própria concreteira na busca da qualidade, né? Claro, tá bem legal lá, porque eles estão buscando a qualidade para, obviamente, no final das coisas, melhorar a questão econômica. Mas, olha, é pela qualidade, não é simplesmente pelo preço. Não é simplesmente tirar o cimento do concreto e enfiar um pó de pirimimpim chamado FGD, que isso deu uma redução de custo absurda no primeiro momento. Mas alguém está pagando a conta agora. Infelizmente, quem está pagando são os moradores. Né? A última GE que eu apresentei meu laudo, eu fiquei extremamente sentido com um casal que estava no fundo lá, com o olho meio vermelho, eu não entendi, e depois no final, quando eles vieram comentar comigo, tem uma semana que eu comprei o apartamento e descobri essa bomba, eu não tinha o que falar. Fiz falar só sinto muito e virar as costas e sair com aquele nó na garganta, porque efetivamente chega a ser absurdo. E me entristece, né? A gente está aqui falando diversas vezes com as autoridades, seja com as autoridades síndicos, seja com as autoridades construtores e responsáveis técnicos, seja com as autoridades jurídicas, e simplesmente eles acharem que a gente está fazendo alarde, né? Que o Ceoto adora botar fogo no parquinho, não é assim, Ceoto, que o pessoal fala? Terrorista, Vem e joga gasolina, né? Parece isso. Mas já a gente pode descobrir, como descobrimos em outros casos, que a gente falou cuidado. Ô, Luiz, uma situação bem rápido também, porque não vai dar para a gente entrar a fundo, é a questão dos projetos de lajes protendidas, né? Isso tem sido também bastante recorrente, né? Projetos que não contemplam uma viga de bordo, não contemplam minimamente as armações necessárias e a trabalhabilidade dessas lajes em excesso estão causando danos e danos e danos, não é isso? Você quer dar uma palhinha sobre isso também? A gente não vai poder perder muito tempo com isso agora.
é somatório de erros, né, seu? De novo, que a gente falou no início. Você tem um concreto de péssima qualidade, uma engenharia de péssima qualidade, os profissionais virando apertadores de botões. Daqui a pouco, nem apertadores de botões, né? Se a gente falar um pouco de inovação, eles vão achar que a inteligência artificial vai resolver, ele só vai conversar com o computador. Computador aqui, eu ganhei aqui um projeto estrutural muito barato, né? Eu tive que cobrar muito barato para ser competitivo. Pô, quebra o galho para mim, pô, faz o projeto aí que eu tenho que entregar para o cliente amanhã. O computador vai entregar, por incrível que pareça. E aí vão entregar na obra, e a gente vai descobrir que, no final das contas, os moradores, os síndicos vão passar pelos perrengues que vem passando hoje, né? Por causa desse descrédito, né? Seja lá pelo problema da engenharia estrutural, seja pelo problema de materiais, seja pelos problemas executivos. E quando a gente fala da laje protendida, que é uma engenharia de alta qualidade, extremamente excepcional ao nível de evolução de engenharia, o pessoal é negligente em N fatores. Resultado, o mar de problema que a gente vê o tempo todo. Basta você chegar no pilotis do seu prédio e olhar para o apartamento do primeiro andar e fechar o olho, porque senão você vai ver um mar de fissura e vai descobrir o que a gente está falando. Sem dúvida. Mais uma vez aqui, lembrando, ontem eu tive numa reunião numa GE, na verdade era uma reunião de comissão, e aí um dos participantes lá da comissão desse prédio foi engenheiro do Banestes, isso lá para 87, 88, eu trabalhava com obra pública, obra de terceiros, né? Ganhei uma licitação para fazer um prédio do Banestes da Serra, a agência do Banestes da Serra, né? E o calculista, que graças a Deus já morreu, ele, utilizando uma versão nova de um programa, simplesmente não fez a conferência daquilo que saiu como resultado do programa, né? E aí você tinha uma viga enorme, que ela tinha uma dimensão de 1 por 1, e o ferro simplesmente morriam antes que os outros começassem. Isso no meio da viga, no meio não, né? No terço das vigas, onde o momento era nulo, simplesmente o programa não considerava colocar ferro ali, né? E eu tive que engolir dele a informação de que eu podia fazer, que não tinha problema. Eu falei, mas quem vai estar embaixo são funcionários meus, não é só a mãe. Depois tive que pagar para um outro calculista refazer o cálculo para mim poder realmente executar. Gastei, salvo engano, na época, quase que 12 toneladas de aço a mais do que estava previsto, né? O Banestes não me ressarciu, mas depois de 2 ou 3 anos desse fato, esse calculista foi proibido de calcular para o banco, porque ficou provado de que ele errou de forma absurda, né? Mas é mais ou menos isso que você está falando que vai acontecer com a inteligência artificial, né? O cara manda calcular, o cálculo sai. Se você não tiver capacidade de crítica para analisar e verificar se aquilo ali está atendendo minimamente a quantidade enorme de normas que se tem, vai acontecer de novo isso aí que a gente está repetindo, né? Mas vamos lá. Um detalhe importante, Luiz, que aos síndicos que nos assistem, aos gestores de condomínio, é que a manifestação patológica, né? A gente repete sempre, lembrando aqui mais uma vez, passou um período aí de férias e final de ano, então as pessoas podem ter esquecido, né? A gente repete sempre, anomalia é aquela manifestação patológica que decorre de um erro construtivo. Falha é aquela manifestação patológica que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta, né? Então, essas patologias, elas se apresentam na estrutura, normalmente, com trincas, fissuras, rachaduras e outros mais, né? Então, síndicos, nunca desprezem ou achem que uma fissura, uma trinca, uma rachadura que você tenha na sua edificação, né? Que muitas das vezes você pode até imaginar que ela não está vindo da estrutura, porque a estrutura, às vezes, ela está revestida com a cerâmica, com o reboco, com a pintura, né? Mas é importante saber que está lá a estrutura, e a estrutura precisa ser verificada, e trincas, fissuras são normalmente o caminho de se identificar, né? Todas essas patologias. Nunca deixem
isso, né? E na grande maioria das vezes, principalmente no Espírito Santo, né? No Espírito Santo, não, desculpa. Na Grande Vitória e naquelas cidades litorâneas onde você tem o excesso de cloreto no ar, né? O excesso de sal no ar que vem exatamente do mar, muitas das vezes a questão do cobrimento é importante se verificar, não é isso, Luiz? Exatamente, né? Quando a gente fala do cobrimento, a gente está falando da qualidade executiva, né? Não adianta ter o melhor concreto, aproveitando o tema de hoje, se a execução é falha, né? Por exemplo, no cobrimento, ou seja, na proteção da armadura. E aí vem o íon cloreto que está no ar e come a armadura, quando não é colocado já dentro do concreto para comer antes do íon cloreto que está no ar, né? Então, especificamente, acho que a lição que a gente vem aprendendo a duras penas é que o primeiro contato com essas patologias, com essas questões de fissuração, infiltração, que são comuns, são com os gestores, né? Seja o gestor cabeça, seja com o gestor ali, o pessoal de manutenção. Então é importante que os síndicos tenham um primeiro pré-treinamento, tenham alguma ferramenta, alguma coisa que auxilie ele efetivamente, no primeiro sinal, ele poder contratar um profissional para fazer essa avaliação, né? O mundo ideal, a gente fala isso aqui já há muito tempo, é que efetivamente, vou roubar as palavras do Jonathan, que eu gostei muito, que todo síndico tinha que ter um engenheiro para chamar de seu. Porque aí sim, a qualquer sinal, o engenheiro está lá, ele já está vendo, ele sabe o que é crítico, o que não é crítico, e pode especificamente dar o andamento. Mas se você não tem um engenheiro para chamar de seu ainda, que você perceba esses sinais, e aí sim contrate um profissional para poder começar essas avaliações, né? Nem que ele chegue lá e diga assim, olha, isso aqui especificamente é só do material, a gente trata aqui e resolve. Ufa, graças a Deus, né? Ou não, descobrimos que seu prédio está com câncer e você está enrolado, que infelizmente é o que a gente tem descoberto aqui na Grande Vitória. Detalhe importante também, eu mandei hoje, essa semana para o Luiz, um vídeo de internet extremamente bem produzido, né, com toda uma equipe técnica que o produziu, e esse vídeo ensinando a corrigir fissuração, né, oxidação de aço, com aplicação de antioxidante, né, o que a gente tem insistido, mas infelizmente a grande maioria dos profissionais ainda não aprenderam e não se preocupam com isso, né? Luiz, também mais uma vez está dentro da sua área, você fala melhor que eu sobre isso. Essa eu acho que é a bomba derradeira, né? A gente vai ter a inteligência artificial junto com os influencers. Isso vai ser um mar de problema que eu acho que eu vou ter que trabalhar muito, porque vai ser demais. O vídeo, o nosso amigo lá do vídeo, ele abre o vídeo falando besteira, fala mais 30 besteira, depois ele piora as besteiras e no final corrobora que é só fazer aquilo que você vai resolver as besteiras. Né? Parece que é o seguinte, ele ensina a fazer uma recuperação ruim para que efetivamente daqui a um tempo ela estrague e ele possa voltar lá e fazer outra. Né? Deve ser esse o objetivo. Né? Faz umas afirmações que efetivamente são absurdas. E assim, você vai lá ver... Pô, o pessoal tá batendo palma, o pessoal tá fazendo comentário, que bom. E aí a gente pode cair na mazela de um síndico amigo nosso, pegar um influencer desse, né, que tirou o texto lá da IA, que não sabe de concreto, coitado, não estudou o tanto que deveria, e ele também não, para poder reverberar a besteira, né, e vai executar. Porque o que ele diz é o seguinte, ó, esquece, não precisa de engenheiro, não precisa de projeto, segue o meu vídeo que você vai resolver os seus problemas de corrosão estrutural. Perfeito? Se é no pilar, não tem problema, só fazer isso. O prédio cai, mas não tem problema. Se for na fundação, vai cair, você não vai precisar nem recuperar o resto. Facilidade. Né? A grosso modo, a gente está cheio de influencer falando besteira. Eu diria o seguinte, se os senhores síndicos querem aprender qualquer coisa da manutenção de vocês que está referente à estrutura, o último lugar que vocês devem procurar é a internet. Procurem programas como esse, que a gente vai ter ali 1, 2, 3 mediadores de engenharia, que a gente vai ter um debate, né? A gente, muitas das vezes, antes de começar aqui, né, vamos pegar um pouquinho dos bastidores para eles, a gente debate, a gente discorda. O Maurício discorda de mim, eu discordo deles. Enquanto a gente não traz argumentos técnicos um para o outro, a gente não passa para vocês.
A gente guarda para a gente, procura um terceiro profissional, chama o Gael Fato para discussão para ele ganhar da gente. Mas é assim que funciona. Né? Vai lá, pô, peraí, esse tema eu não tenho tanta certeza. Deixa eu ver o que a norma fala. Opa, a norma fala isso, acabou, tô balizado. Né? Então a gente tem um cuidado aqui, a gente às vezes quer falar umas verdades e a gente tem o cuidado de não falar essas verdades enquanto ela não é absoluta. E na internet está repleta desses caras falando problema. Então, tomem cuidado com isso também. Exato. Bom, Luiz, eu acho que a gente tem um mar de assuntos para tocar aqui, né? Mas como eu já expliquei no início, nós vamos fazer mais 2 programas, pelo menos mais 2 programas de imediato sobre esse assunto. Pode até ser necessário, talvez, estendê-lo, mas eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos de programa para pedir apoio, né, da população de forma geral, né? Nós temos esse problema gravíssimo aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, especificamente, que é uma contaminação do concreto por um produto, na verdade, por um subproduto, né, segundo a própria classificação da ArcelorMittal. E aqui eu estou falando nomes porque esses nomes estão dentro de um processo que eu abri junto ao Ministério Público desde 2021, onde eu tento buscar apoio do próprio Ministério Público, né, para que, minimamente, pessoas que foram lesadas, estão correndo risco, tenham pelo menos o conhecimento de que isso acontece, tá certo? Então, tudo que eu estou falando aqui está dentro desse processo. Eu já consultei as advogadas, não existe sigilo colocado nesse processo, então nada do que eu estou falando aqui para provocar ninguém, muito pelo contrário, apenas dando nome aos bois, porque é importante que todos saibam disso, tá certo? Então, só para uma historinha rápida, para contextualizar, eu fui contratado em 2018 para fazer a inspeção predial. Na verdade, foi até um pouco antes. Eu fui contratado para elaborar um parecer técnico, né, de uma unidade, de um edifício, onde a proprietária, uma médica, uma pessoa extremamente competente, qualificada no ramo dela, mas, infelizmente, deu muito azar nos investimentos que fez, né? Isso a gente já discutiu, conversei com ela várias vezes sobre isso, mas no parecer técnico do apartamento, nós pudemos constatar que o prédio também tinha problemas que, por sua vez, refletiam dentro dessa unidade, né? Ela me levou ao síndico, eu conversei com o síndico, expliquei a ele, e eu fui contratado também para elaborar o laudo de inspeção desse prédio em 2018. Ao final do laudo, a gente teve certeza que o prédio tinha problemas estruturais graves, mas pela primeira vez, e eu acho que eu já falei isso aqui por diversas vezes, todo laudo que eu faço, já foram muito mais de 1000 laudos, das centenas e às vezes milhares de patologias que a gente identifica, eu apresento uma recomendação técnica, isto é, como se deve corrigir aquela patologia. Infelizmente, essa foi a primeira vez que a gente não conseguiu identificar claramente a causa e, por consequência, também não conseguiu determinar as soluções. A partir daí, nós começamos a fazer um acompanhamento dessa edificação. A concreteira já tinha sido acionada, pela incorporadora, que também continua lá por mais de 10 anos e nunca saiu de dentro dessa edificação. Então, o prédio foi entregue há mais de 10 anos, a gente pode considerar que efetivamente não aconteceu a entrega, porque a empresa simplesmente nunca saiu lá de dentro, né? Caiu um pedaço, ela corrige, cai outro pedaço, ela corrige e está lá, fazendo essa maquiagem, né? Num bom termo, como a gente gosta de falar. Bom, em função disso, a gente buscou, em meados de 2019, uma vez que as condições do aço da edificação, para mim, eram literalmente absurdas, né? E por mais que às vezes a gente ache que já viu tudo, tem coisas que a gente continua vendo. Hoje, inclusive, vi em outra edificação com essa mesma grave contaminação, coisas ainda piores do que eu vi lá. A gente conseguiu convencer a própria ArcelorMittal,
né? Eu consegui convencer a própria ArcelorMittal a buscar uma análise do aço da edificação, porque à época me parecia que essa deterioração, essa oxidação absurda que a gente constatava vinha em função da qualidade do aço, né? Então, sensibilizado, a diretoria de São Paulo contratou o engenheiro Gibson Meira, um excelente profissional, né? Nível Gaiofato, trabalhou no IPT muitos anos, e hoje está na Universidade da Paraíba com um laboratório também muito bem montado, e ele passou os 6 meses finais de 2019 aqui, analisando a estrutura de concreto armado do Sunset, e ao final ele afirmou para a gente, comprovou para a gente, que na verdade a causa não era o aço, mas sim, tinha sim alguns fatores que poderiam ajudar dentro da composição química do aço, a qual a gente, inclusive, tirou amostras, mandou para o IPT em São Paulo, fez análise, mas, infelizmente, para efeito de aço não protendido, a norma não define quantidade e qualidade dos elementos químicos, diferentemente do que faz para o aço protendido. Bom, mas ele comprovou para a gente que o problema maior era o concreto, né? Diante disso, a gente teve a grata surpresa de descobrir que a incorporadora e a concreteira já sabiam disso há algum tempo antes de nós, que o condomínio não tinha sido informado disso. Óbvio, eles estavam tentando mascarar essa solução, achando que a gente não ia descobrir, né? E a época, final de 2019, início de 2020, nós fomos apresentados, né, que até hoje eu tenho guardado, o tal do FGD, que é uma sigla em inglês, como é que é? Full Gas Dissolvent, alguma coisa, essa última palavra é uma palavra extremamente complicada, né? Esse produto, pasmem, ele foi ofertado e vendido, né, por $1 a tonelada durante 7 anos, 2012 a 2019, né? E aí eu já consegui, dentro desse procedimento do Ministério Público, que a ArcelorMittal fornecesse mês a mês, em concreteira a concreteira, a quantidade de FGD adquirido, né? E a gente chegou a um total de 34 mil toneladas, né? Não é 34 mil quilos, não. É 34 mil toneladas de um produto que, teoricamente, poderia ser incorporado ao concreto numa quantidade mínima, né? Num percentual mínimo, para não causar danos, né? E aí eu tenho repetido sempre dentro do Ministério Público, é muito pó para se jogar debaixo de um tapete, né? Infelizmente, é o que está acontecendo, é o que está querendo que aconteça, né? Em decorrência dessa informação, nós temos a certeza de que centenas de edificações na Grande Vitória estão contaminadas em parte ou em todo, né? A gente conhece pelo menos umas 20, né, Luiz? Por análise, por conhecimento, por informações da própria concreteira que aciona a ArcelorMittal para tentar ser ressarcida, de pelo menos 10 casas aqui em Alphaville. Tem uma casa que foi contaminada com esse produto. A concreteira, até onde a gente sabe, adquiriu essa casa de volta e ela está abandonada, né? Então, nós temos um grave problema social, como eu conversei essa semana com um procurador do Ministério Público, a qual provavelmente vai estar avaliando essa segunda tentativa de arquivar esse processo, tá? Portanto, todos aqueles que puderem e quiserem, peço encarecidamente que nos sigam lá no @CeutoEngenharia, deixe seus comentários aqui no programa sobre esse assunto, tá? O que a gente está tentando fazer é salvar vidas, tá? A gente não tem dúvida, eu não tenho, eu acho que o Luiz também não tem, de que dentro em muito breve nós teremos
acidentes, que na verdade não são acidentes, né? Acidente é quando a coisa acontece de uma forma sem que se possa prever, né? Isso que está para acontecer, não sei que nome tem. Eu acho, na verdade, eu classificaria como um crime, né? Quando você está dizendo para aquela empresa, cuidado com isso, da forma que você está tentando corrigir está errado, analise, busque solução técnica para corrigir esse produto, essa contaminação, e a empresa finge que não está te ouvindo e segue fazendo trabalhos que, com certeza, estão comprometendo ainda mais as estruturas, né? Ou sequer, como todas as 7 concreteiras envolvidas afirmaram categoricamente diante do Ministério Público que isso é um problema irrelevante, que não tem menor necessidade de se buscar isso, né? Então, nós vamos passar a buscar esse compromisso do Ministério Público de forma mais efetiva. Eu tenho buscado profissionais da imprensa, mas, infelizmente, a imprensa local não nos dá condições de divulgação. A gente tem buscado profissionais da imprensa a nível nacional, porque, não tenho dúvidas, isso vai se tornar um escândalo internacional, fato que, diante das condições do que a gente tem visto. Tá certo? Então, nós vamos usar esse programa, nós vamos chamar a atenção de todos vocês, nós vamos informar que nós estamos pedindo uma coisa mais simples do mundo e que acontece todo dia na indústria automobilística, né? Quando uma empresa de montadora de carro descobre uma peça defeituosa, o que ela faz? Ela faz um recall, ela chama o proprietário daquele automóvel e faz a substituição da peça, né? O que a gente pede minimamente é que tanto todos os envolvidos, né, concreteiras e construtoras, divulguem minimamente para cada condomínio, para cada síndico, se naquela estrutura, naquele concreto, foi adicionado o FGD, né? Por quê? Porque a gente sabe que todas as concreteiras sabem onde colocaram isso, né? Nós já vimos, nós temos prova disso, né? E, efetivamente, se você sabe que aquela estrutura está contaminada, você pode passar a fazer uma inspeção de uma forma mais criteriosa, enxergar aquela estrutura de uma forma um pouco mais atenta, né, às manifestações patológicas que ela apresenta, e salvar vidas, né? Literalmente é o que a gente está buscando, né? Um exemplo que eu dei ontem ao procurador foi bastante, gostaria de repetir para vocês, né? Quando isso se manifesta na face das estruturas, né? Por exemplo, a gente repete isso sempre no caso do Sunset, a fachada é um ponto mais crítico, porque agrega a questão da contaminação, a umidade e outros fatores que ajudam, e é o próprio cloreto que está no ar, né? Então, a fachada é o primeiro ponto mais crítico, né? Mas vejam, se eu tenho uma contaminação numa fundação, eu não tenho acesso a essa fundação está lá enterrada, e o aço está sendo corroído lá dentro, né? A gente só vai descobrir uma situação dessa no momento, se não houver uma luz que ilumine essas pessoas e que possam ser divulgados que isso aconteceu, só vai descobrir na hora de um colapso total, porque numa fundação não tem outro jeito. Não é isso, Luiz? Perfeito. Fundações, né, pilares, né, principais das edificações, quer dizer, os elementos mais críticos, que muitas das vezes não é tão simples de fazer uma inspeção só visual para a gente identificar isso, né? Estão lá revestidos, estão escondidos, ou estão ali entre a fundação e o subsolo, né? Estão escondidinhos ali e podem estar sofrendo com isso, e efetivamente a gente vai ter colapsos graves. Infelizmente, senhor, o que a gente tira da sua fala aí, que a gente vem falando 2024 quase que inteiro, e reforçando no primeiro programa de 2025, é que enquanto não existir um acidente grave, não é? Porque a gente está tendo uns acidentes que não estão tendo morte, só estão tendo sustos.
ou, né, o caso, por exemplo, mais antigo aí do Grand Park, né, que teve uma morte, mas, enfim. Enquanto a gente não tiver um acidente que efetivamente isso saia aí a nível nacional, ou como você citou, internacional, e aí o pessoal se atente para esse problema, a gente vai ficar aqui só efetivamente falando que isso vai acontecer algum dia. É verdade. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, né? Por mais que a gente fale, por mais que a gente busque apoio da própria sociedade, né? Do Ministério Público, da Justiça, né? Infelizmente, todos parecem que acham interessante não ouvir, né? Fica mais fácil, né? Você não ouvir que você tem um problema, que você não ouvir que você tem uma doença, né? O próprio Luiz correlaciona sempre, né, ao FGD a um câncer, né? Ele é irreversível, ele vai precisar ser tratado ad eternum, a manutenção daquela edificação, ela vai passar a ter um custo absurdamente mais alto do que numa situação convencional. Mas se minimamente você souber que isso acontece, você vai buscar recursos para tentar tratar, né? Pior mesmo é você ter aquele câncer te corroendo e não saber que ele existe, né? Vai chegar um momento que não tem mais solução. Bom, diante disso, a gente já está com quase 1h20 de programa. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Sérgio Craveiro, infelizmente a Andressa, que está nos dando suporte e apoio nessa empreitada do CONASE Espírito Santo. Ela não pôde participar, teve alguns problemas, mas a gente volta com ela. É só importante que vocês saibam que todos aqueles que tiverem mais informações estão à disposição aí, tanto no Instagram quanto com o Sérgio Craveiro, no nosso Instagram quanto o Sérgio Craveiro. Então, quem quiser está à disposição. Quem quiser participar do CONASE, síndicos, gestores de condomínio, todos aqueles que lidam, administradoras, o link para um cadastramento grátis está aí à disposição de vocês. Está aí, o Sérgio apresentou, ele está no nosso Instagram, então fiquem à vontade. Nós, como sempre dissemos, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Se não pôde fazer as perguntas aqui, é só buscar nos chamarem no privado, no Instagram, que a gente vai responder e vai buscar atender da melhor forma possível todos aqueles. Correto, Luiz? Então, fica para você fazer as suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Corretíssimo, né? Bom, acho que para encerrar, a gente já falou a frase no meio do programa, mas vamos falar hoje ela talvez um pouco mais fúnebre, talvez, né? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Né? Estamos falando isso para os síndicos, estamos falando para os engenheiros, estamos falando para a sociedade, né? Que efetivamente é o que movimenta isso. Então a gente precisa de gente que queira efetivamente ver as coisas acontecerem para o lado do melhor, tá certo? Então esse é o grande recado. Primeiro programa de 2025, a gente podem ter certeza que quando a gente faz as pautas do programa, a gente queria abrir o programa aqui comemorando a qualidade da engenharia, comemorando que a gente fez as últimas inspeções ou as primeiras inspeções do ano e os prédios estavam com a saúde ok, que a gente está acenando para uma qualidade da construção civil capixaba ou nacional excepcional, mas infelizmente quando a gente se debate lá, a gente tem que falar só de problema, porque efetivamente parece que cada hora piora mais. Tá? A gente espera que até o final de 2025 a gente possa trazer novidades e coisas boas, né? Que vocês venham aqui assistir a gente e comemorem com a gente que as coisas mudaram. Né? A partir dessa primeira live, o pessoal se juntou com a gente, foi lá e fez mudar. Né? Agora a gente sabe dos problemas, vamos tratar, está sendo tratado, e a gente vinha aqui trazer novidades, que efetivamente as coisas evoluíram. Né? Tomara. Esse é só o meu pensamento aí, que a gente, em 2025, melhore. Porque 2024 foi abarrotados de cuidado e vários coitados, mesmo que a gente tenha que falar só nos bastidores os coitados, mas fica aí. Abraço, gente. Até a próxima.
Luiz, obrigado mais uma vez. A todos que nos assistem, muito obrigado. A todos os 86, né, agora programas estão gravados, estão à disposição de todos que quiserem no nosso Instagram, @engenhariaceoto, e nós estamos, sem dúvida, à disposição de todos que queiram consultar, fazer qualquer dúvida. Um grande abraço. Boa noite.